Olha o show começando aí com vocês aí, gravando a aula. Nossa primeira aula de programação, gente. Nós vamos utilizar esse site chamado .NET-Fiddler.net. Ele é gratuito e você faz programinha simples, direto na web, sem precisar instalar nada. Mas ele é uma linguagem, a linguagem que nós vamos utilizar é o C#, e é uma linguagem completa. Essa linguagem eu consigo programar desde Arduino até páginas web, robôs, inteligência artificial, programa Windows, mobile, Android, iOS, ele consegue programar tudo, tá? Mas o importante, como falei, é aprender a programar o raciocínio lógico, o raciocínio de programação. Ao entrar no site, ele aparece algumas opções, tá? A primeira opção, a linguagem, vamos utilizar C#. O que é o C#? É a evolução do C, C++, o Java deu uma pulada e o C# seria uma evolução deles aí. O tipo de projeto é console. O que é um projeto? Poxa, valeu. Não estou devendo aqui. Qual o tipo de projeto? Console. O que significa console? Console é um projeto que não tem interface gráfica. Pode ser um projeto web, aí é baseado em web. Pode ser um projeto mobile, que é para dispositivo móvel. Pode ser um projeto Forms, que é para Windows. Quer dizer, tem vários tipos de projetos. Esse aqui é o console, é o projeto mais simples que tem. É aquele que apareceria na tela preta do DOS, né? Então não tem interface gráfica. E toda linguagem, gente, tem versões. Versão 1, 2, 3, 4, 5. A última do .NET é a 7. É a última versão que a gente está utilizando. Aí aparece esse código por padrão. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar. Quero começar do zero. Quero apagar do zero. O que é um algoritmo, gente? Eu acabei de falar, algoritmo é uma maneira onde eu dou instruções para o computador o que ele fazer. Qual é o mais simples instrução que eu posso pedir para o computador fazer? Escrever alguma coisa. Cada linguagem tem uma estrutura própria para escrever. No caso do C#, é um comando bem grande. Quem trabalhou com Python é só print, né? Mas no C# é um carinha chamado console.writeline. Aí ele apareceu Tá, agora eu sei, porque aqui em outros lugares não precisa, né? Ele fala que não existe, ele não consegue entender o console. Poxa, o que é esse console? De onde que veio o console? O console, gente, é uma estrutura que existe dentro do C#. Por isso, a primeira linha de comando, para ele entender o que é o console, você tem que usar uma biblioteca. É que nem vocês estão usando um AutoCAD, vocês utilizam bibliotecas de shapes diferentes, de texturas. Então você está instalando alguma coisa aqui dentro do C#. No caso, vou usar um carinha chamado System. Agora sim. Ao usar o System, o meu console.writeline começa a funcionar. Se eu clicar em Run, ele mostra aqui embaixo o Olá Mundo. Perceba que não é uma interface gráfica, ele só escreveu um textinho aqui na tela. Esse é o primeiro comando. Agora vamos destrinchar esse comando, gente. Primeira coisa. Se eu quero escrever um texto, nas linguagens de programação, eu tenho que definir o texto. O que é um texto? É uma sequência de caracteres. Essa sequência de caracteres tem que estar delimitado por... Eita. Tem que estar delimitado por aspas duplos. Então, tudo que tiver entre aspas duplos é minha sequência de caracteres. No caso, qual é a sequência de caracteres que eu coloquei? Alô, mundo. Só que essa informação, alô, mundo, que está entre uma sequência de caracteres, eu tenho que passar para alguém. Eu passo para quem? Para um comando do computador.
E como é que eu faço para passar esse comando para o computador? Coloco ele entre parênteses, que olha, nesse parênteses eu estou empacotando esse comando e estou mandando para o computador. Só que o computador, quando eu mando para o computador, então eu falo, eu vou mandar por qual buraco? Por qual lado? Ah, dentro de um carinha chamado console.writeline, tá? Então tá aí como funciona essa estrutura de mandar um comando e por que esse console.writeline. Console.writeline é o comando, é a instrução. Minha letra tá ótima, né? Minha instrução. E junto com a instrução, alguma coisa que eu passei, uma instrução que o computador entende, o console.writeline, e o texto que ele tem que escrever. Perfeito. Agora, gente, se eu quiser escrever vários textos, essa é a grande sacada. Ah, tá. Vários textos. É um famoso Ctrl+V, Ctrl+V. Olá, mundo. Meu primeiro programa. Que legal. Até mais. Caramba, eu comecei a colocar console. E se meu código tiver muitos comandos, haja console aí, né? Eu só colo executar, tá aí. Olá, mundo, meu primeiro programa, que legal, até mais. Agora, um detalhe muito importante. No C#, cada linguagem é diferente, mas vamos voltar aqui nessa linguagem. Nessa linguagem, o final de cada programa, ou o final de cada instrução, é um ponto e vírgula. Então, executa essa instrução, ponto e vírgula, finaliza a instrução. Executa esse comando, ponto e vírgula, acabei de executar. Executa esse comando, ponto e vírgula, acabei de executar. Executa esse comando, ponto e vírgula, acabei de executar. Então, ao final de cada comando tem um ponto e vírgula. Se vocês programarem em Python, porque eu vi que vocês viram Python, né? Não tem ponto e vírgula. Cada linha é um comando. Mas aqui no C# é diferente. Todo C-like, linguagem C-like, ele coloca um ponto e vírgula no final. Tá? Agora, vamos melhorar esse código. Como assim melhorar? Ao invés de colocar system, eu vou fazer o seguinte: using static system.console. O que é isso? É uma estrutura do C# que eu não preciso explicar agora, mas de agora em diante, toda primeira linha de comando, todo programa que a gente for fazer, a primeira linha de comando vai ser essa. Acabou. Então a primeira linha de comando vai ser essa. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu não, só para economizar, não preciso mais escrever console. Ele já entende writeline. Não é melhor ficar só falando writeline? Né? Então, fazendo dessa maneira, eu não preciso mais ficar escrevendo console toda vez. Outro detalhezinho, tá? Eu executo meu programa, que é bem facinho, só mandar run é executar. Um detalhezinho, professor, não está funcionando. Será que você não colocou o L minúsculo? Se você colocou o L minúsculo, tá errado. Será que você não colocou o W minúsculo? Se colocou, tá errado. Se você colocou tudo maiúsculo, tá errado. Se você colocou tudo minúsculo, tá errado. É o nós vai. Vocês entendem, o computador não. Então, até o maiúsculo e o minúsculo você tem que copiar igual. Haja frescura, né, gente? Mas, infelizmente, é assim.
Vou dar uma pausada, gravando. Voltando aqui a gravar. Pessoal, esse foi o primeiro comando que a gente fez, que foi computador, escreva alguma coisa na tela. Computador, escreva alguma coisa na tela. E esse comando, olha, mais intuitivo, write line. Escreva uma linha. Tá? Existe outro comando sem ser o write line? Existe, apenas o write. Se eu trocar o write line pelo write, o que vai acontecer? Vou pegar só. Ele não vai pular linha. Vai ficar um do lado do outro. Por isso que eu coloco o write line. Se você quiser que escreva e pule uma linha, write, escreva, line, pula uma linha. Até aí tudo bem. Ctrl Z, eu volto ao que estava antes. Nosso primeiro comando para o computador. Outra coisinha bem interessante. Eu queria escrever alguma coisa no meu código. Que não fosse compilado, que não fosse traduzido. Eu quero escrever, por exemplo, queria escrever meu nome aqui só para dizer, olha, esse programa foi feito tal dia na aula tal. Se eu começar a escrever isso aqui, esse programa foi desenvolvido em sala de aula. Já começa a dar tudo errado. Mas por quê? Porque não está na estrutura, não está. Mas eu não quero que seja executado. É como se fosse apenas amanhã, depois de 10 mil anos, eu abri esse código, poxa, esse programa é como se fosse um comentário do meu código. Eu quero comentar meu código. O que é comentar meu código? É uma parte de texto que não faz parte do código, ele não vai ser compilado. Se eu deixar desse jeito, o computador vai pensar que isso aqui é um comando, só que ele não entendeu esse comando. Mas não é comando, isso é um comentário. Para definir um comentário, muito simples. 2 barras no início. Agora sim. O que é essas 2 barras? Define que esse aqui ficou em verdinho, né? Ficou verde, dizendo, olha, isso aqui é apenas um texto, não é comando, não é nada, não vai executar, não vai aparecer em canto nenhum. O comentário, nada mais você fala. Não tem o japonês, eu lá no Japão, né? Eu vou lá falar com o japonês, aí tem um tradutor. Tudo que eu falo, o tradutor traduz para o japonês lá, pro vendedor lá da pizza, pedindo uma pizza. Aí tem uma, ei, não traduz essa parte não. Aí você começa a conversar com o tradutor apenas. Não traduz esse cara não, porque ele não precisa saber disso. É o comentário. Então, essa parte não é traduzida para a linguagem máquina. Ok. Primeiro comando, primeira instrução, facinho. Agora, vamos fazer o que o computador foi criado para fazer. O que é? Calcular. Para que o computador... Os primeiros computadores calculavam, gente. Agora, como funciona o computador? Entrada, processamento e saída de dados. Entrada, processamento e saída de dados. Só tem uma regra. O computador, para processar qualquer coisa, essa informação tem que estar armazenada. E para armazenar essa informação, eu tenho que criar algum tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura para armazenar a informação a gente chama de variável. Variável, por que o nome variável? Porque esse valor pode variar ao longo da execução. Eu crio uma variável para armazenar a idade, por exemplo. Eu crio uma variável para armazenar o nome, por exemplo. E depois, com o tempo, ele pode mudar a idade e pode mudar o nome. Por isso que a gente chama variável. Agora, como é que a gente faz para criar uma variável? Novamente, variável é uma estrutura para armazenar uma informação. Voltando aqui para o computador. Para criar uma variável, gente,
Eu vou apagar isso aqui, não preciso, só um write-line mesmo. Para criar uma variável, eu vou usar o comando var. Gente, eu quero armazenar o meu nome. Var, nome. E o que eu fiz agora? Eu acabei de criar uma variável chamada nome. Dou um ponto e vírgula. Quanta variável que eu posso? Eu quero armazenar uma variável armazenar minha idade. Var. Var minúsculo mesmo? É tudo minúsculo. Idade. Var. Idade. Está sendo gravado. Vou colocar no YouTube para vocês. Vocês vão poder assistir em casa, fazer novamente com calma, 10 vezes, mostrar para o filhão. Vê o filho, vamos aprender a programar com o professor. Se quiser chamar o filhão para vir para cá, não tem problema não. A gente enche essa sala aqui de criança. Criança é sensacional. Tenho 5 filhos, gente. São 5 filhos. Na falta de criança não tem um bocado, né? Variedade. Quero armazenar o endereço. Aí um detalhezinho. Professor, o senhor escreveu errado, seu burro. É endereço com C cedilha. Eu não ganhei C cedilha. Né? Vai dar problema? Não. Vai funcionar. Só tem um probleminha, tá? Só tem um probleminha nessa história toda. Programar, gente, você programa para o mundo. Então, existe cedilha no inglês? Não. Então, por convenção, os nomes das variáveis não pode ter acento nem cedilha. É que nem site da internet. Já viu o site da internet com tio, com cedilha? É exatamente igual. Então, as variáveis não é endereço C cedilha, é endereco. Agora eu criei a variável. Eles estão armazenando alguma coisa? Ainda não. Para armazenar, eu tenho que colocar um sinalzinho. Olha, essa variável vai receber alguma informação. Eu posso fazer duas maneiras. Nome recebe Lilo. Só que não tá legal, né? O melhor mesmo é nome, tudo uma mesma linha. Nome recebe Lilo. Agora sim. Não seria entre parênteses? Entre chaves. Não, né? Agora não precisa, porque eu estou apenas pegando o valor e armazenando uma informação. Não precisa do parênteses. Só o aço duplos mesmo. Outra coisa interessante. Por que eu coloquei entre aspas duplos? Porque é um texto. Em um texto, eu posso colocar espaço, eu posso botar C cedilha. É um texto, posso escrever qualquer texto. A variável, gente, ela não pode ter cedilha e nem tio, nem acentos. Mas o texto pode. O texto pode ter cedilha, pode ter acento, pode ter espaço, pode ter caractere bonitinho. Eu posso fazer tracinhos aqui. Eu posso colocar o texto que eu quiser. Tá? O texto, tudo bem. Agora, existe um outro tipo de informação além do texto? Existe. É o número. É o meu nome, Lilo Yold. Prazer, Lilo. No final da aula, no final do nosso encontro. Eu até troquei telefone aqui com o cara. Eu não troquei o nome, né? Vai fazer grupo no WhatsApp? Já tem um grupo. Ah, não tenho. Eu faço parte do grupo de engenharia. É só colocar depois, então. Mas em vez de ser Lilo Yold, Lilo é mais fácil.
Ok, nome Lilo. Idade. Eu tô velho, gente, 49. Olha, gente, eu não precisei colocar aspas duplos no número, porque número não precisa de aspa dupla, só precisa mesmo o número. Tá? Eu vou tirar o endereço, só ficar só com esses dois. Agora, gente, como é que eu faço para escrever a seguinte mensagem? Vou tirar essa mensagem aqui, colocar aqui embaixo. Olá, Lilo. Eu sei que você tem 49 anos. Tá aí. Olá, Lilo, eu sei que você tem 49 anos. Você pode colocar o seu nome e sua idade, né? Ele escreveu, olha que legal, olá Lilo, eu sei que você tem 49 anos. Mas vamos mudar o nome de Lilo para Lilo Yode. Olá Lilo, eu sei que você tem 49 anos, não é? Não deveria mudar para Lilo Yode? Não, porque o texto continua o mesmo. O texto continua o mesmo. Ele não vai mudar. Aí você fala, poxa, eu não queria então escrever esse texto. Eu queria escrever o que está armazenado naquela variável. E o que está armazenado naquela variável? Lilo Yode. Quando eu quero misturar variável com texto, o C#, ele te dá a seguinte estrutura. Você coloca $1 aqui na frente. $1 aqui na frente. E em vez do Lilo, você coloca um abre e fecha chaves e coloca nome. Em vez de 49, você coloca um abre e fecha chaves e coloca idade. Para que mesmo $, professor? É para dizer que você vai mesclar texto com variáveis. Olá, nome. Eu sei que você tem idade e anos. Como o nome? Quem está armazenado no nome? Não é Lilo Yode? Quem está armazenado na idade? Não é 49? Então ele vai executar, oi Lilo Yode, você tem 49 anos. Se eu colocar agora 60 anos, e Lilo Yode Cury de Lacerda, olá Lilo Yode Cury de Lacerda, eu sei que você tem 60 anos. Muito legal. Agora, gente, vamos voltar para o 49 e Lilo. Eu quero fazer uma brincadeirazinha aqui com você. Não é que é um cálculozinho meio merreca, porque o computador foi feito para calcular. Eu quero saber o ano que eu nasci. Como é que eu faço para descobrir o ano que nasci? Ano nascimento. Eita, tem interessante aqui, interessante. Como é que eu crio essa variável ano nascimento? Frescura. É frescura. Eu poderia colocar tudo ano nascimento minúsculo, não podia? Só que mistura a palavra, eu sei quando começa uma, quando começa a outra. Aí o que o pessoal inventou? Ao início de cada palavra, coloca a primeira letra maiúscula. Ah, mas professor, por que você não colocou o O maiúsculo também? É porque, por padrão, todas as variáveis começam com letra minúscula. Isso aí, se eu colocar tudo maiúsculo, não vai dar errado. O problema é apenas um padrão de desenvolvimento. Todo mundo que desenvolve faz assim. Tá? Então, ano de nascimento. Eu não sei quando é um ano de nascimento, mas eu posso fazer o seguinte cálculo. Estamos em 2023, menos idade. Olha, gente, é o primeiro cálculo que a gente fez.
subtração. Peguei o ano atual, mostrei a idade, eu sei que você tem idade e anos e vou responder a sua coluna. E nasceu em outro Chaves, ano, nascimento. Professor, eu não quero escrever ano, nascimento, posso deixar só o ano? Pode. Por quê? Porque você não fez aniversário, por isso. Por isso que eu... Eita. Por isso que eu falei que é um cálculo merreca, que nem sempre funciona, que depende do mês. Né? Mas tá. Eu sei que você nasceu em 74, eu não nasci em 74, nasci em 73, porque só vou fazer aniversário em julho. Tá? Por isso a gente teria que fazer um outro cálculo. Quando a gente aprender mais funções, a gente vai conseguir resolver isso aqui. Por enquanto, a gente vai fazer uma gambiarra. Eu sei que você nasceu em tal ano. Ok. Só que, novamente, poxa, 2023, esse programa sempre vai funcionar. Se eu rodar esse programa daqui a 2 anos, vai funcionar? Não. Toda linguagem de programação existe uma biblioteca de comandos. O que é uma biblioteca de comandos? São comandos que já existem, é só você utilizar. Existe um comando que me retorna um ano atual? Existe, é um comando bem grande. Então a gente vai aprender esse comandozinho bem grande. Primeiro, a biblioteca que nós vamos utilizar é uma biblioteca chamada DateTime. DateTime, que significa? É uma biblioteca que trabalha com data e hora. Dentro dessa biblioteca, eu tenho um comando chamado now. O que é now? Agora. E dentro do now, eu tenho um comando chamado year. Então, faltou um detalhezinho aqui. Eu preciso agora usar using system. Além de colocar use static system, eu tenho que colocar use system. Agora sim vai funcionar. Porque esse DateTime now, tá? Ele está dentro da biblioteca system. Vai continuar rodando da mesma coisa. Eu sei que você tem 49 anos. Eu sei que você tem 49 e nasceu em 74. Tá aí, ok. Agora, gente, uma questão interessante, tá? Nome, quem criou essa variável? Eu. Idade, quem criou essa variável? Eu. Ano, quem criou essa variável? Eu. Então, essas variáveis, já que fui eu que criei, eu posso colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Posso colocar do jeito que eu quiser, mas por padrão coloco tudo minúsculo, tá? Mas as variáveis, os comandos que o C# criou, ele tem a estrutura dele. Então, o DateTime now year, foi você que criou? Não. Então, tem que estar com o mesmo maiúsculo, o mesmo minúsculo que foi definido. Se você colocar um D minúsculo, não funciona. Um T minúsculo, não funciona. O N minúsculo, não funciona. O Y minúsculo, não funciona. Se você esquecer o ponto, também não funciona. Show! Show! Gravando. Por que a gente coloca palavras em texto e números sem texto? Vamos fazer uma continha bem rapidinho aqui. Var A recebe 10. Var B recebe 20. Var soma recebe A mais B. O write line
Pessoal, esse é um comandozinho bem simples, tá? Eu criei uma variável A e coloquei 10 na variável. Criei uma variável B, coloquei 20 na variável. Eu criei uma variável soma que calculou um valor A mais B. Tá? E logo depois eu vou escrever. Escrevo, a soma é a variável soma. Perceba que aqui é uma mesclagem entre um texto e uma variável. Essa variável soma, tá? O que vai escrever aqui? A soma é a soma é 30. A soma é 30. Perfeito aí, tá? Agora, gente, por que eu coloquei número sem aspa dupla? E se eu tivesse colocado isso aqui? Ele seria texto, mas será que ele vai somar? A soma é 10, 20. Ele não somou. Ele juntou dois textos. Por isso essa diferença entre número e texto. Agora tem mais outro probleminha aqui. Gente, essa aula aqui vamos usar até não querer mais. Falta ainda 10 minutos para ir de aula. 10 minutos. Gravado no YouTube, vocês vão poder assistir com calma. Feliz da vida lá em casa. Lá em casa não, casa de vocês. Voltando para o 10 número. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular a média. Var média é igual a mais B dividido por 2, não é? Tá, não problema. Vai estar gravado depois. Gente, 10, 20, a soma e a média. Vamos calcular aí. Quanto é que é a média, gente? 10 mais 20 dividido por 2 dá quanto? 15. Vamos ver quanto é que vai dar aqui? A soma é 30 e a média é 20. Eita, computador burro. Como ele fez isso? Eu mandei ele calcular a média, computador. Gente, o computador não erra. Eu que me expressei mal e o computador entendeu errado. Tá? A questão, o que ele fez? Lá na equação, não tem a ordem de precedência? Primeiro ele multiplica e divide para depois somar? Então ele primeiro vai pegar 20 dividido por 2, dá 10, para depois somar com A. 10 mais 10 é 20. Ah, então como é que você faz para ele primeiro somar, para depois dividir? Parênteses. Posso também colocar soma e não? Hã? Posso lançar soma e também? Posso, mas é que eu quero fazer outras coisinhas aqui depois. Tá? Eu poderia, o nosso colega falou certinho, eu poderia trocar, fazer isso aqui, ó, soma, tá? Poderia ter feito isso, só que ainda não, tá? É só para a questão do ensino. Agora sim, a média é 15. Agora, gente, vamos falar em nota. A minha primeira nota foi 8 e a minha segunda nota é 7. Qual é a média? Eita! Computador burro. Esse computador está sendo burro hoje, hein? Desculpa. Novamente, aqui é um detalhe mais obscuro aqui, tá? Ele calculou a média. Sim, ele calculou a média. Só que tem um detalhe. Ele está trabalhando com números inteiros. Quando ele calculou a média de um número inteiro. Então ele já arredondou para você. Eu falo, não, computador, eu não quero número inteiro. Eu quero trabalhar com número real. O que é número real? Número que tem o vírgulazinha lá. E como é que eu falo para o computador que o número é real? Tem
maneira, tem várias maneiras, mas uma maneira para esse código aqui específico é só fazer o seguinte: em vez de ser 8.88, eu vou colocar que é 8.0. Em vez de 7, vou dizer que é 7.0. Eu estou dizendo que ele é o número real. Professor, o senhor fez errado, é ponto, não é vírgula não? O inglês, não é inglês isso aqui? O vírgula é ponto. Agora sim, a soma é 15, a média é 7,5. Porque os tipos de dados que tem dentro das linguagens de programação. Você tem o número e tem o texto. Perfeito. Texto é texto. Agora o número, você tem tipos de número. O mais importante são os números inteiros e os números reais. É importante a gente saber essa diferença. Agora, gente, para finalizar nossa aula e mandar todo mundo para casa. Eita! Gente, a gente já programou coisa pra caramba hoje. Tem bastante coisa para vocês assistirem em casa. Né? Até o final do semestre vocês vão estar perdendo cabelo. Nem eu aqui. Cabelo branco. Olheiras. Pessoal, perceba que para declarar variáveis eu só usei var. É porque var, gente, é um genérico, cria uma variável. Mas antigamente cada variável tinha o tipo. Por isso que a gente fala variáveis fortemente tipadas. Então o nome não era var, era string. A idade não era var, era int, inteiro. O ano não era var, era inteiro. O A não era var, era real. Opa, não existe real, era double. O B não era var, era double. O soma não era var, era double. E o média não era var, era double. Double é duplo. Dupla precisão. É que tem simples precisão que é float. Tá? Aí é um número de 32 bits e double é um número de 64 bits. Mas isso é muito específico. Não precisamos chegar nesse nível de detalhe. Não para vocês de engenharia. Para o nosso pessoal de computação, o pessoal tem que escavar bit aqui. Mas, gente, você pode escrever assim, mas o compilador é inteligente o suficiente para você não se preocupar com double, var, int. É só saber que tem um tipo. Toda variável tem um tipo de informação. Pode ser um texto. Vou rodar aqui só para mostrar que vai continuar a mesma coisa. Rodou. Continua a mesma coisa. Tem um texto, tem um inteiro e tem um double. Tem mais um tipo que a gente vai ver que é o booleano, mas vai ver isso nas próximas aulas, que já é muita coisa que a gente viu hoje. E olha que eu enrolei de aula até não querer mais, né? Eu prefiro Ctrl Z. Vamos continuar com var, que é bonitinho. Não é obrigatório, a gente já está em linguagem avançada. Se você estivesse programando no .NET 5, 4, ele não estenderia o var. É uma coisa mais nova. Tá? Por isso, quando vocês colocaram lá, não está rodando, porque está numa versão antiga do .NET. Por isso eu pedi para vocês mudarem para o .NET 7. Porque o .NET 7 tem várias vantagens em relação às linguagens mais antigas. Elas foram aprimoradas. Aí, professor, finalizando. Para finalizar mesmo. Eu sei que você não tem casa, não tem família, né? Não, isso aqui é ChatGPT, gente. Eu vou tentar aqui, mas eu vou fazer aqui no Bing. Vocês sabem que o Bing já está com o ChatGPT, né? Aí você coloca como calcular a média em
C Sharp. Aí você coloca em chat aqui, aí você fala, como calcular a média em C Sharp? Aí ele vai começar a calcular para mim, e ele vai escrever o código em C Sharp para calcular a média. Ele escreveu média de vetores, então ele escreveu de maneira diferente. Parar de responder. Como calcular a média de duas variáveis em C Sharp? Essa é a média aritmética pura e simples. Tá aí. Até sabe tudo. Escreva uma função em C Sharp que verifica se um CPF é válido ou não. É porque CPF... Aí agora ele não sabe entender. Não, mas aí eu... Tem que ele não sabe o que é CPF, ele tá... Quem é Mário? Não, por favor, você conhece o Mário? Gente, um abraço para vocês. Até a outra sexta-feira que a gente não vai estar aí. Não.